Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. Sejam muito bem-vindos. E este é um quadro e é o primeiro vídeo deste quadro denominado Liazinha Conta Histórias. São histórias, são recortes reais da vida, não importa de quem, e que foram romanceadas inclusive para preservar a fonte ou o protagonista aí principal da vida de onde ocorreu essa história. E eu vou deixar depois aqui um e-mail, se você tiver alguma história que gostaria que fosse contada ou que seja contada, você pode mandar um e-mail para mim que eu vou romanceá-la e trazê-la aqui para inclusive preservando quem são os personagens, né, a fonte real, tá bem? Então vamos lá. Essa história, ela fala muito sobre a justiça e ela fala da história de um garoto, um menino chamado Júlio. Ele certamente estava no espectro e que assim, ele tinha um garoto muito feliz, que em geral as pessoas, crianças ou né, as pessoas em geral que estão em algum espectro, elas têm uma sensibilidade muito maior e certamente trazem uma alegria muito grande e nos ensinam muito, inclusive. Eu tenho uma história dessa na minha família, minha sobrinha, linda, maravilhosa, e que nos ensina muito, inclusive, sobre como bem viver. E esse garoto, Júlio, ele gostava muito de narrar jogos de futebol. Então vamos lá. Estive pensando em que momento da vida os valores atemporais são formados em nós. Não sei fundamentar, tampouco precisar se há uma idade específica. Porém, vivenciei uma experiência que mostra a importância dos valores, mesmo que eles entrem em confronto com as adversidades. Morávamos em uma casa ao lado de uma escola de educação fundamental. Além disso, a rua em que esta casa estava construída era de acesso entre bairros, ou seja, uma rua muito movimentada e de grande importância. Tínhamos um vizinho que morava bem próximo à nossa casa e que tinha predileção em ficar andando pela nossa rua. Ele carregava um radinho de pilha sobre os ombros e narrava os jogos de futebol, enquanto subia e descia por esta rua. Atualmente compreendo que certamente ele estava no espectro de determinada síndrome. Ele apresentava uma série de condições inerentes ao comportamento social, na comunicação e na linguagem, e nas atividades de forma repetitiva. Compreendíamos que ele não se interessava pelas mesmas coisas que nós. Assim crescemos respeitando a condição dele. Ele tinha alguns anos a mais que eu e estava saindo da adolescência. Portanto, acompanhei a sua transformação física. Ele tinha cabelos lisos preto, aproximadamente 1,70 m de altura. Eu tinha a percepção dele ter musculatura forte, apesar de saber que ele não praticava exercícios de fortalecimento muscular. Conhecíamos completamente a rotina dele. Pela manhã, ele ia para uma escola de educação especializada, pegava o ônibus desta instituição por volta das 7 horas da manhã e retomava para sua casa aproximadamente a 1 hora da tarde. Quando ele não tinha médicos ou outra terapia na parte da tarde, ele se dirigia para a rua da minha casa e passava praticamente a tarde toda subindo e descendo a rua, narrando jogos de futebol e conversando com quem estivesse disposto a dedicar alguns momentos de interação social. Obviamente que ele também cruzava com boçais, que não entendiam ou simplesmente desejavam humilhá-lo,
objetivando mostrar-se melhor que o Júlio. Apesar da tenra idade, eu, meus irmãos e outras crianças e adolescentes compreendíamos a maldade de alguns. Nos sentíamos muito mal em testemunhar as chacotas que faziam com o Júlio. Porém, não tínhamos nenhuma condição de enfrentar determinadas situações. Os anos foram passando, a mesma situação se repetia. O Júlio amava a nossa rua e transmitir os jogos de futebol imaginários. Ele foi se aperfeiçoando nesta técnica, foi impostando a voz que, com o seu crescimento físico, foi sendo modulado e se tornando bem forte, mais audível e compreensível. Se houvesse um dia em que ele não comparecesse, íamos até a sua casa para ter com os seus pais e saber sobre ele. Outra alegria dele era ouvir a sirene da escola. Outra alegria dele era ouvir a sirene da escola de educação fundamental tocar. Era o anúncio do término letivo do dia. E minutos depois, a correria dos estudantes, o falatório sem fim, muita algazarra, jogos de bolinha de gude pelas calçadas. Alguns com suas bicicletas que chamávamos de magrela, fazendo acrobacias e provocações para os carros que transitavam pela rua. O Júlio amava este momento. A expressão do seu rosto se transformava e voltava a apresentar traços infantis ou de adolescente, apesar de estar se tornando um jovem com barba e constituição física máscula. Neste horário de encerramento das aulas diárias, sempre identificávamos uma viatura da ronda escolar pela unidade da Polícia Militar do Estado, especializada em guardar a segurança no entorno escolar, principalmente no início e ao fim das aulas. Esta viatura ficava parada em local estratégico para que os alunos pudessem identificá-la. Preservava a segurança física dos egressos e dos transeuntes, como também patrimonial, mantendo assim a ordem e a organização do entorno. Quando a viatura chegava, o Júlio corria em direção aos oficiais, os cumprimentava de modo protocolar, passara a viatura em revista. Isto era algo bastante divertido de observar. Alguns dos vigilantes de plantão eram mais amistosos e encorajavam as investidas dele, permitindo que ele observasse o veículo em detalhes e chegavam a vestir nele o cap policial. Outros, porém, eram mais austeros e não incentivavam essa rotina do Júlio. Quando a congregação estudantil saía pela porta principal daquela escola, um mundo à parte era construído. Tamanha era a quantidade de eventos e situações construídas e encenadas por aquela avalanche de crianças e adolescentes. Alguns meninos detinham respeito e carinho pelo Júlio, o abraçavam, envolviam ele nas brincadeiras, davam atenção a ele. O mundo do Júlio se transformava. Acredito que ele se sentia pertencente e fazia par com os demais garotos. Outros, porém, eram malvados, provocavam o Júlio, chegando a ofendê-lo moral e fisicamente. O que os detinham era a presença dos oficiais da ronda escolar. Eu me sentia aliviada quando via os policiais chamando a atenção daqueles inurbanos. Infelizmente, nem todos os dias podíamos contar com a presença da viatura da ronda escolar, o que favorecia que os broncos maldassem com o Júlio. Quando isso acontecia, eu sempre estava próxima a ele para defendê-lo. Recordo que eu investia sobre os garotos maldosos, dando chutes, pontapés, puxando os cabelos, unhando os braços e gritando.
na tentativa de defender o Júlio e espantar aqueles molecas. Muitas vezes eu era apoiada e ajudada por outros meninos e até mesmo pelas meninas. Mas isso dependia se estavam desinteressados de outras atividades que ocorriam ao redor. Eu sempre estava atenta ao Júlio. Não entendia muito o meu interesse por ele, considerando que não éramos parentes ou com amizade estreita, mas eu sentia muita responsabilidade em preservar a segurança dele. Em ocasiões em que eu não conseguia defendê-lo dos garotos mais fortes, eu corria até a casa dele e chamava os seus pais para resgatá-lo. Os pais de Júlio eram de idade mais avançada. Eu achava que eles eram seus avós, mas sabíamos que o Júlio fora um filho temporão, como era denominado. A família do Júlio era de condição muito semelhante à nossa, com precariedade financeira. Mas era uma família funcional. Era notório o amor e a confiança que eles tinham no filho. Eles subsidiavam qualquer situação para ter o Júlio envolvido com a comunidade toda. A mãe do Júlio, apesar da falta de recursos financeiros, sempre se apresentava elegante. Os cabelos eram brancos, mas estavam sempre arrumados. Estava sempre vestida, usava sempre vestidos ou saias. Suas indumentárias eram sempre estampadas e coloridas, o que representava alegria e vivacidade. Usava diuturnamente batom nos lábios. Sua atuação era em casa, cuidando do Júlio, do marido e das atividades do lar. O pai do Júlio tinha um trabalho braçal. Não tenho certeza, mas creio que era na área da construção civil. Eu sempre o via retornando do trabalho ao findar dos dias. Carregava uma bolsa com várias ferramentas. Conquanto estava sempre com a mesma roupa. Eu achava que era a mesma. Aparentava esmero, e sua postura, embora cansada, parecia sempre digna. Eu admirava como eles davam liberdade ao Júlio. Não o preservavam de viver e de experienciar a vida, o que era muito incomum na época com as pessoas com alguma condição ou necessidade especial. Em geral, os familiares blindavam os seus da exposição para a sociedade. Porque isso ocorreu, a autora diz que isso ocorreu por volta da década de 1960. Quando recordo desta memória, tenho a sensação que foram anos dessa mesma rotina. E foram. Uma ocasião, a ronda escolar faltou à rotina. Eu fiquei atenta ao Júlio. Quando o portão da escola se abriu, vi a onda de estudantes se espremendo entre a calçada, buscando a melhor localização para montar as brincadeiras e jogos preferidos. Outros performando com suas bicicletas. Outros ainda fazendo o que mais gostavam quando a ausência dos oficiais da polícia, espicaçar o Júlio. Corri na direção da ronda que se formou nele. Eu fiquei desesperada com o que vi. Minha surpresa foi tão grande que congelei. Meu cérebro fazia sinapse enviando os comandos para o meu corpo, mas este se recusava a reagir diante da atrocidade apresentada à minha frente. A perversidade daquela ação era tão despudorada e obscena que, revisitando esta memória, avalio que aquela situação tinha sido planejada por aqueles tiranos e estava guardada para a ocasião que não tivesse nenhum protetor da segurança e da ordem daquele local. Quando consegui reagir, comecei a gritar, a pedir socorro, a chutar, empurrar, arranhar, entre outras coisas. Ou seja, agir de acordo como eu sempre fazia. Mas nada adiantou.
Fui contida por vários meninos mais fortes do que eu. Outros estudantes vieram ver o que estava acontecendo e a roda foi se ampliando, o estardalhaço aumentando, até que eu consegui me desvencilhar da contenção dos meninos e corri para a casa do Júlio para chamar os seus pais. Ocorre que enquanto eu fui até a casa dele, o inspetor de alunos, percebendo aquela algazarra descontrolada, acionou a ronda escolar, acreditando que seria uma briga entre os grupos rivais. Quando consegui retornar com os pais do Júlio, a viatura da ronda escolar estava no local. Haviam apenas alguns poucos estudantes. Na sequência, outras viaturas policiais foram chegando. Inclusive, chegou o próprio conselho tutelar, responsável por situações que envolviam menores de idade civil. A diretora, o inspetor de alunos, alguns professores também estavam ali reunidos na rua. Eu não tinha conseguido explicar aos pais do Júlio o que tinha acontecido. Apenas os convoquei aos berros pela rua e seguimos imediatamente até o local. A cena que vimos foi a mais devastadora possível. O Júlio estava algemado e sendo colocado dentro da viatura policial para ser encaminhado ao distrito policial. Eu chorava compulsivamente. Fui esquecida diante de toda aquela situação. Tentei explicar para aquelas personalidades ali presentes o que de fato ocorreu, mas não recebia atenção. Contrariamente, fui orientada por algum professor a ir embora para minha casa. Quando cheguei no portão da minha casa, completamente descontrolada emocionalmente, encontrei a minha mãe com as vizinhas repassando o ocorrido. Ouvi algumas análises equivocadas sendo defendida pelas vizinhas e pela minha própria mãe. Tentei explicar que elas estavam enganadas, que não fora aquilo que aconteceu, mas novamente não fui ouvida. Ao contrário, levei um safanão da minha mãe, que determinou que eu entrasse para casa e aguardasse. Naquela época era assim que acontecia. Minha mãe, quando retornou para casa, repreendeu-me por tentar defender aquele menino que, de acordo com toda a vizinhança, era um maníaco desequilibrado. Eu insistia muito em tentar explicar a verdade ocorrida naquela inclemente roda, mas não recebia nenhuma credibilidade. A fogueira inquisidora em que colocaram o Júlio estava em altas labaredas. Aquela noite foi de choro e lamentação para mim. Repassei na memória toda a cena testemunhada. Organizei as ações que eu teria no dia seguinte. Quando o dia amanheceu, recebi a recomendação para esquecer o assunto, para não conversar com ninguém a respeito, especialmente com os pais do Júlio, que inclusive tinham estado na minha casa naquele início de dia. Porém, minha mãe os advertiu para não me envolverem naquela situação. Ouvi todas as recomendações e segui para a aula do dia. Na escola, não ouvi nenhum comentário sobre o ocorrido no dia anterior. Nenhum colega ou estudante falavam a respeito. A coordenadora pedagógica entrou em todas as salas de aula, orientando os alunos sobre as novas determinações para após o encerramento das aulas. Não mais seria permitido a permanência dos alunos pelas circunvizinhanças da escola. Ao contrário, os pais seriam responsabilizados se algum aluno fosse encontrado pelas ruas, sem justificativa aceitável para após a saída da escola. Voltei para casa após o término das aulas, completamente frustrada, sem saber o que tinha acontecido com o Júlio. Tentei retomar o assunto com a minha mãe, mas não fui incentivada. Eu era uma criança tentando explicar honestamente
o que tinha ocorrido e sem saber os desdobramentos daquela situação. Dias depois, chegando para a aula, fui direcionada para a sala da diretora escolar. Estavam reunidos os pais do Júlio, a diretora escolar, a coordenadora pedagógica, um representante do conselho tutelar e 2 oficiais da ronda escolar. Não os que efetuaram a ocorrência no dia do trágico evento, mas outros que eram simpáticos ao Júlio. Confesso que eu estava muito temerosa, mas ao ver estas pessoas, senti que poderia ter acolhimento para narrar o que testemunhei no fatídico dia. E eu continuo essa história, queridos, no próximo vídeo, tá bem? E não esqueçam de curtir este vídeo, deixar aí a sua inscrição neste canal, encaminhar este vídeo para quem gosta de histórias e, se quiser, deixe um comentário. E eu te espero no próximo vídeo para contarmos essa trágica, triste história de justiça relacionada ao nosso protagonista aqui, o Júlio. Até lá!